Olá, como vão vocês? Meu nome é Calvino, sou professor universitário e advogado especialista nas áreas da propriedade intelectual, uso de imagem, uso de som, uso de voz e direito digital. Hoje eu vou estar respondendo para vocês sobre uma pergunta que me fizeram, até alunos meus, em sala de aula fizeram, achei interessante estar discutindo, por conta de algumas notícias que estão surgindo, artigos que estão surgindo sobre a questão da inteligência artificial. Algumas coisas muito polêmicas. E a pergunta que me fizeram foi a seguinte: professor, quem é o autor da obra criada por inteligência artificial? Eu achei interessante a pergunta, porque eu já tinha visto algumas coisas que achei meio desconexas, né? Eu vi um pessoal anunciando cursos para ensinar a pessoa a criar com inteligência artificial. Por que eu falo desconexo? Porque se formos usar a palavra criar, não vou discutir muito a fundo agora, criar, quem é que está criando? É a inteligência artificial ou é a pessoa? Você cria junto com a inteligência artificial ou você solicita à inteligência artificial que ela crie uma imagem, qualquer que seja? Ou seja, pelo conhecimento que tenho, não posso dizer que sou um alto expert na área tecnológica, mas o que eu conheço da questão da inteligência artificial é que você solicita a ela que ela faça uma imagem, e às vezes escrevendo um simples texto. Por exemplo, gostaria que você fizesse uma pintura de uma paisagem no estilo Van Gogh. A inteligência artificial vai buscar nos seus bancos de dados para compor uma imagem no estilo de Van Gogh no que você solicitou. Ou seja, você não cria nada. Você não cria através da inteligência artificial. Você não é um criador. A pessoa não é autor, de forma alguma. Então, eu também nem entendo o que são esses cursos, né? Curso, então, curso para ensinar você a manusear uma plataforma, um software que vai solicitar a inteligência artificial que crie algo para você, que é um curso que vai durar 15 minutos, né? Eu arrisco a dizer assim, não entrem nessa. Mas vamos lá. Primeiro é pensar, a inteligência artificial está criando uma obra? Para isso a gente tem que entender o que é conceito de obra. A nossa legislação brasileira, ela traz um conceito do que seria a obra, e isso é bom a gente falar, o direito ele tem que definir. Para viver em sociedade, não tem como você viver em sociedade sem certas definições, sem certas regras, sem definição do que é de direito, o que não é de direito, o que é seu, o que não é, o que você cria ou não cria, o que é o direito autoral, o que é o direito trabalhista, porque senão cada um vai fazer de uma forma e a gente vai entrar num eterno conflito. A sociedade por si só já é um eterno conflito. Então, o direito ele tem que, de certa forma, definir. E esse conceito de obra ele não é um conceito que é criado pelo direito. Nós vamos ver que várias legislações dentro da esfera jurídica, ele traz artigos com um certo enunciado muito próximo disso. Olha, para efeitos dessa lei, entende-se por. Na aplicação dessa lei, entende-se por. O que está querendo dizer? É que, na hora que você for utilizar na discussão jurídica, os conceitos que vão ser aplicados é aqueles que estão naquele artigo, mesmo que não tenha sido criado dentro da estrutura jurídica. Ou seja, eu vou pegar o conceito de obra onde? Nas artes plásticas. Posso pegar o conceito nas artes plásticas e simplificar por um fator social jurídico. Então, nós temos isso. E o conceito aplicado que nós temos dentro da nossa legislação sobre obra, ele não é um conceito única e exclusivamente brasileiro. Ele é baseado em diálogos internacionais, diplomáticos, através de tratados. Nós temos o Tratado de Berna, a Convenção de Paris, que, de certa forma, vai tentar definir esse conceito de obra para não ficar no achismo. Eu acho que obra é isso, eu acho que obra é aquilo, né? E até distanciando da questão da beleza, porque obra não é sinônimo de beleza. Obra de arte não se baseia no que é o belo.
Tá? Então, é até uma coisa importante da gente discutir para entender a questão da inteligência artificial também. Então, para a nossa legislação, o conceito de obra está na Lei 9.610, né, que nós vamos apresentar aqui para você agora. Lei 9.610 de 1998. Artigo 7º. São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como: inciso 1º, os textos de obras literárias, artísticas ou científicas. Inciso 5º, as composições musicais, tenham ou não letra. Inciso 6º, as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas. Inciso 7º, as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia. Inciso 8º, as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética. Neste artigo são citadas outras obras, mas que não são essenciais para a temática aqui discutida. Ou seja, está muito claro, obra é a criação do espírito, expressa por qualquer meio, né, e fixada em qualquer suporte. Quando se diz que é a criação do espírito, está querendo dizer o seguinte, que não é esse espírito nessa visão religiosa, lógico, né, mas seria essa capacidade do ser humano em querer criar, querer e ele próprio criar. Eu vejo o mundo, eu faço uma reflexão do que acontece no mundo, eu tenho um sentimento, eu tenho uma vivência, e aquilo me induz, né, a expressar de alguma forma, que seja através de um texto, de uma poesia, de qualquer, mas é uma coisa que move internamente o ser humano numa vontade, e às vezes até numa necessidade. Então isso seria, ou seja, a obra seria um produto de um ser humano, de uma vontade humana, de um sentimento humano, de uma reflexão, de uma interpretação daquilo que ele vê, daquilo que ele ouve, daquilo que ele sente. Isso seria a obra de arte, expressa por qualquer meio, ou seja, já mostra também uma outra característica, que a obra é imaterial. Em outro momento eu vou discutir mais a fundo isso. Então nós temos a questão de que a obra em si, ela é uma vontade humana, uma criação humana. Complementando isso, nós temos também um artigo específico que é bom apresentar aqui para vocês sobre o que é autor. Lei nº 9.610 de 1998. Artigo 11. Autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica. Parágrafo único. A proteção concedida ao autor poderá aplicar-se às pessoas jurídicas nos casos previstos nesta lei. Ou seja, está muito claro, autor é a pessoa física, criadora de obra artística, científica ou literária. Então é muito claro, só pode ser autor pessoa física. Nem animal é considerado autor. Então, para a proteção e aplicação dos direitos autorais, tem que ser pessoa física. Ou seja, fica muito claro, se a gente for realmente analisar da agora para frente. A obra é uma criação de uma vontade, de um sentimento humano. E, além disso, autor é só a pessoa física, nem a personalidade jurídica. Como eu falei, nem o animal, nem a personalidade jurídica. A personalidade jurídica pode deter os direitos patrimoniais de uma obra. Mas isso vai ser através de o quê? De uma cessão de direitos do autor que criou, passa para a personalidade jurídica. Isso pode até ser uma cessão dentro de um contrato de trabalho, quando alguém, por exemplo, é contratado por uma Microsoft para desenvolver dentro da Microsoft algum software. Aí, nessa relação trabalhista, ele cede o direito patrimonial. Mas o autor é pessoa física. A Microsoft não é autora de nada. Ela pode ser dona, mas os autores são as pessoas que desenvolveram ali dentro. Então, no mesmo sentido, então, se a gente for pensar, a inteligência artificial cria uma obra? Não. Pela natureza do conceito atual, não é uma obra, é uma imagem. É bela, pode ser maravilhosa, aquilo que eu falei um pouco antes. A beleza não define o que é obra. Por exemplo, você olha um pôr do sol, maravilhoso, lindo, mas não é uma obra.
É um fenômeno natural. Eu posso tirar uma foto daquilo, mesmo assim aquela imagem não se tornou uma obra. O que acontece é que o manuseio da fotografia pelo fotógrafo, a forma como ele induziu, às vezes, intensificação de cores, o ângulo que ele pegou, a abertura, né, o plano, o que ele compôs na imagem, isso transforma a fotografia numa obra pela vontade do fotógrafo em querer aquele enquadramento, daquela forma. Mas a imagem pôr do sol não é uma obra. Nós temos imagens belas, ou seja, porque para ser obra tem que ter a participação do ser humano, tem que ser a participação do ser humano na criação. Então, na inteligência artificial isso não vai existir. Pode ser a obra, a imagem mais maravilhosa criada pela inteligência artificial. E até falar criada eu acho que é meio forçado, né? Ela foi, de certa forma, ali manuseada, foi uma montagem, eu nem sei o que pode ser dito. Então, atualmente, pelos conceitos que temos, jamais uma imagem oriunda de uma inteligência artificial será uma obra. E mais ainda, jamais a inteligência artificial será autor. O grande questionamento é, então, quem é o autor da imagem gerada pela inteligência artificial que não vai ser obra? O autor não é quem solicitou, não é quem escreveu pedindo, solicitando que a inteligência artificial fizesse. Por quê? Porque eu também posso pedir para que um pintor pinte uma obra qualquer. Eu falo assim, olha, eu gostaria que você pintasse uma obra de uma paisagem urbanística do centro dessa cidade. E vou te pagar, sei lá, R$100 mil. A obra vai ser minha, porque eu contratei ele para fazer, encomendei. Mas a assinatura que vai estar lá de autor é quem? A minha? Não, do pintor. Então é a mesma coisa, só que em vez de estar um ser humano, ele vai ser considerado obra, porque ele foi, mesmo que ele tenha sido contratado, ele entrou no clima, ele manuseou tintas, pincéis e fez a pintura. Então é um ser humano fazendo, né? Sentindo o momento, analisando aquele momento, e não simplesmente pegando um punhado de fotografia, e mesmo assim seria também uma análise também de como tem a vontade humana, fazendo uma mescla de fotografias para fazer uma pintura. Mais ou menos é isso que a inteligência artificial faz, só que ali não tem a vontade da inteligência artificial. Mesmo que você peça, ela não gera um sentimento, uma vontade, um olhar específico. Não, ela vai sair copiando. A gente poderia discutir o que a inteligência artificial está fazendo. É um plágio, uma contrafação, uma usurpação, né? É uma colagem. Isso a gente poderia discutir. Então, é muito claro, eu estou simplesmente pedindo para que a inteligência artificial faça uma imagem. Mesmo se ela for bela, como eu já falei algumas vezes, não quer dizer que é uma obra de arte, porque a beleza não define se uma coisa é ou não obra de arte. O que define o que é obra de arte é todo o processo de criação, desde que nesse processo de criação tenha um ser humano, uma vontade de criar. Tá? Isso seria realmente obra de arte, e descartando completamente a inteligência artificial como autor. Então, nós não temos um autor. Jamais nós teremos um autor. Nós podemos até ter um dono da imagem, mas autor não vai existir. Ok? Espero que tenham gostado, né? Se tiverem gostado, deem um like aí, né? Curtam, né? Compartilhem, por favor, né? Acompanhem, inscreva aí no meu canal do YouTube, né? Para colaborar, para que a gente continue fazendo o Calvino Responde, né? Tem os meus contatos, né, que estão aparecendo aí, né? Colabore aí, se tiver gostado, então passe à frente essa mensagem. Vou tentar estar aqui toda terça-feira, né, nesse mesmo horário, mas vou estar sempre divulgando antes. Se por acaso houver uma problemática aí de horários por conta das minhas aulas ou de algum imprevisto, alguma viagem, né, eu vou talvez pôr num dia, faltar algum dia, não sei, mas podem ficar tranquilos. Então vocês enviem todas as perguntas que vocês acharem interessantes, né, que nós vamos fazer uma seleção, não uma seleção de eliminação de perguntas, é porque podem ser muitas perguntas coincidentes, faremos aqui um vídeo único, ok? Valeu, muito obrigado e até a próxima!